Bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. O tema escolhido para falar foi sobre o bloqueio atrioventricular. Ele pode ter maior ou menor gravidade, de acordo com o tipo. Há desde casos que não impactam na saúde cardiovascular até o bloqueio total, que pode ser potencialmente fatal. Daí a importância de entender as características de cada BAV, viabilizando o diagnóstico correto para dar início ao tratamento com rapidez. Neste podcast, trago detalhes sobre o bloqueio atrioventricular e possíveis causas. Ouça até o final para entender também como acelerar o diagnóstico com a telemedicina. Sobre o que significa bloqueio atrioventricular. Ele é caracterizado pelo atraso excessivo ou ausência da condução do estímulo elétrico dos átrios para os ventrículos. Vale lembrar que, no ritmo sinusal, ocorre um breve atraso na passagem do impulso elétrico das câmaras cardíacas superiores para as inferiores. No entanto, essa despolarização dos átrios não ultrapassa os 200 milissegundos. É o que acontece no BAV. Uma das consequências do bloqueio é a diminuição da frequência cardíaca devido a bradiarritmias ou bradicardias. Conheça agora os tipos de bloqueio atrioventricular. Existem 5 tipos de BAV, que podem ser identificados por meio da extensão no tempo de despolarização atrial. Bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Embora seja chamado de BAV, provoca apenas uma alteração na duração do intervalo PR, sem qualquer implicação clínica. Todos os demais padrões de ondas do eletrocardiograma, intervalos e durações encontram-se preservados na análise do ECG. Bloqueio atrioventricular de segundo grau 2:1 no ECG. É visualizado com a ausência de um complexo QRS após cada batimento cardíaco normal, ou seja, aparecem 2 ondas P para cada complexo QRS. Bloqueio atrioventricular de segundo grau MOBITS 1. Nesse tipo de bloqueio, o atraso na condução aumenta progressivamente, até que uma onda P é totalmente bloqueada, no chamado fenômeno de Wenckebach. Em seguida, o ciclo recomeça. Bloqueio atrioventricular de segundo grau MOBITS 2. É caracterizado por atrasos constantes e intermitentes, onde ocorrem falhas na condução do estímulo dos átrios para os ventrículos, mas nos batimentos conduzidos, o intervalo PR é constante e a duração geralmente é normal. Bloqueio atrioventricular de terceiro grau. Neste caso, ocorre a dissociação atrioventricular devido ao bloqueio atrioventricular total. No resultado do ECG, é possível visualizar o bloqueio consecutivo de 3 ondas P ou mais. Sobe os sintomas do bloqueio atrioventricular. BAV de primeiro grau e segundo grau MOBITS 1 costumam ser assintomáticos. Já os tipos de maior gravidade, segundo grau MOBITS 2 e terceiro grau, podem se manifestar através de síncope, tontura, fadiga, palpitação, dor precordial, náusea, vômitos, dispneia aos esforços, crise convulsiva. Sobre as causas do bloqueio atrioventricular. Fibrose e esclerose do sistema de condução cardíaco estão entre as principais causas, resultando do desgaste do tecido. Por isso, um dos fatores de risco para BAV é a idade avançada. Contudo, a condição pode estar presente em pacientes mais jovens, crianças ou mesmo ser congênita. Vale considerar ainda condições como infarto agudo do miocárdio e outras doenças isquêmicas, miocardite, endocardite, miocardiopatia chagásica, distúrbios eletrolíticos como a hipercalemia, intoxicação por beta-bloqueadores e bloqueadores do canal de cálcio, valvulopatia. Apenas a investigação médica pode revelar a causa, além do próprio diagnóstico da condição e seu respectivo tratamento. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Morte a partir de um dispositivo conectado à internet para ser atendido no conforto da sua casa. Sobre o bloqueio atrioventricular ser grave. Depende do tipo de BAV. Segundo a diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre a análise e emissão de laudos eletrocardiográficos, 2022,
Episódios de bloqueio atrioventricular de primeiro grau e de segundo grau tipo 1 ocorrem em cerca de 10 crianças e até 20% dos adolescentes normais, eventualmente ocorrendo períodos de bloqueio atrioventricular do tipo 2 para 1. São mais frequentes durante o sono, mas podem também ocorrer na vigília, principalmente em indivíduos vagotônicos e atletas. Já os BAV de segundo grau MOBITS 2 e terceiro grau geralmente são patológicos e podem desencadear eventos graves. Sobre bloqueio atrioventricular ter tratamento. Sim, há diferentes opções de tratamento para o BAV e até casos que não requerem abordagem terapêutica. O BAV de primeiro grau e o de segundo grau MOBITS 1, por exemplo, tendem a dispensar intervenções e podem ocorrer em pessoas normais, como mencionei acima. No entanto, é preciso monitorar o paciente para evitar sua evolução para formas mais graves. O bloqueio atrioventricular total e MOBITS 2 podem ser estabilizados utilizando fármacos como atropina e adrenalina, ou mesmo com o auxílio de um marcapasso temporário. Por vezes, o tratamento definitivo será feito com a inserção de marcapasso cardíaco definitivo para normalizar a frequência cardíaca. Outro ponto de atenção é a causa do BAV. Por exemplo, bloqueios provocados por medicamentos podem cessar de forma espontânea após a suspensão de uso. Sobre como diagnosticar o bloqueio atrioventricular no ECG. Além do exame clínico, exames como o eletrocardiograma são essenciais para o diagnóstico de diferentes tipos de BAV. Isso porque o exame permite a avaliação do ritmo cardíaco, revelando detalhes da frequência cardíaca, sequências e intervalos. Com isso, dá para identificar o BAV ao detectar intervalo PR estendido, com duração maior que 200 milissegundos ou 5 quadradinhos no papel do ECG. Sobre as vantagens do laudo eletrônico do ECG. O laudo online viabiliza a entrega dos resultados com agilidade, suprindo a demanda por cardiologistas especializados nos serviços de saúde. Em vez de aguardar pelo especialista, é possível delegar a interpretação do ECG a um cardiologista online em instantes. Basta contar com a praticidade da plataforma de telemedicina Morse, que mantém um time de médicos de plantão para realizar o telediagnóstico. Nosso software em nuvem pode ser acessado a partir de qualquer dispositivo conectado à internet, e funciona de maneira ininterrupta. Assim, sua equipe médica envia os gráficos do ECG e recebe o laudo à distância em minutos, pelo mesmo sistema. Toda a comunicação é preservada por mecanismos de autenticação e criptografia, atendendo às exigências do Conselho Federal de Medicina. No mesmo sistema, você ainda conta com resultados em tempo real para urgências. Segunda opinião médica para discutir casos complexos. Opção de teleconsultoria para esclarecer questões mais amplas de saúde. Aluguel incomodato, que permite a utilização de eletrocardiógrafos modernos sem custo adicional ao seu pacote de laudos. Prontuário eletrônico com teleconsulta integrada, e muito mais. Conheça todos os benefícios da telemedicina cardiológica no site da Morse.